Quando o morador atrasa o condomínio, alguém paga essa conta. E não é o condomínio como se fosse uma empresa, é você e os demais moradores. Porque o caixa do condomínio é um caixa de manutenção, não tem fins lucrativos. Agora, vem a pergunta que incomoda. Se um morador deu causa ao custo da cobrança, por que o condomínio inteiro tem que bancar o advogado? Hoje eu vou discordar com fundamentos de um entendimento recente do STJ que impacta diretamente a vida condominial. A terceira turma do STJ decidiu que o condomínio não pode incluir honorários contratuais do seu advogado no valor executado em execução de cotas condominiais, mesmo que a convenção preveja essa cobrança. O caso relatado pela ministra Nancy Andrighi, em resumo, trata que, na execução, o débito deve ficar restrito ao que o artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil lista como consequência típica do inadimplemento, que são juros e multa, além de outros consectários usuais. Eu entendo a preocupação com exageros, mas eu considero um erro tratar isso como se fosse criar taxa nova. O debate correto, na minha opinião, é outro: reparação integral do prejuízo. Minha tese é simples: incluir o custo de cobrança causado pelo inadimplente, quando previsto e quando razoável, protege o interesse do condomínio e respeita o princípio básico de justiça. Quem dá causa ao prejuízo, repara o prejuízo. O artigo 1336, parágrafo 1º, diz que quem não paga a contribuição fica sujeito a juros e multa. Só que isso é penalidade típica do atraso. Outra coisa é a indenização, aquilo que serve para recompor o caixa pelo gasto extra que não existiria se o morador tivesse pago sua cota em dia. E o próprio Código Civil, quando fala de inadimplemento e mora, é explícito. Artigo 389. Não cumpriu a obrigação, responde por perdas e danos, juros, atualização e honorários de advogado. Artigo 395. Mora gera prejuízos, mais juros, mais atualização, mais honorários de advogado. Artigo 404. Nas obrigações em dinheiro, perdas e danos abrangem custas e honorários de advogado, sem prejuízo de outras previsões. E a régua de tudo isso é o artigo 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Então, do ponto de vista sistemático, honorários contratuais podem ser dano patrimonial do credor, aqui o condomínio, quando a cobrança só foi necessária porque houve justamente o quê? O inadimplemento. Um argumento que aparece muito é: mas no final ainda tem honorários de sucumbência, então cobrar honorários contratuais seria duplicidade. Só que isso mistura coisas totalmente diferentes. Honorários de sucumbência são fixados pelo juiz e têm natureza própria no processo. Já o honorário contratual é uma despesa que saiu do caixa do condomínio para viabilizar a cobrança. Aliás, a própria terceira turma do STJ já reconheceu em precedente antigo que honorários contratuais podem integrar perdas e danos justamente para garantir a reparação integral, com o controle de abusos pelo juiz quando necessário. Eu fico aqui pensando o que acontece com essas decisões judiciais atualmente. Em condomínio, negar esse reembolso significa socializar o custo. Todos os adimplentes passam a financiar o inadimplente. Vamos para o mundo real. Imagine um condomínio com 80 unidades. Um morador não paga por 8 meses. O condomínio precisa cobrar. Contrata advogado, notifica, tenta acordo e só então executa. Se o custo do advogado não puder ser reembolsado pelo devedor na lógica da cobrança, adivinha, vai para o rateio, ou vira déficit, ou o condomínio posterga a manutenção. O resultado prático é perverso. O inadimplente aumenta o custo da coletividade, o adimplente paga 2 vezes pela própria taxa e pelo custo indireto, cresce o incentivo ao atraso porque o sistema vira barato para quem não paga. A decisão do STJ enfatiza que o artigo 1336, parágrafo 1º, traria um rol fechado de encargos na execução. Eu discordo do enquadramento. Uma coisa é dizer, não dá para inventar penalidade além de multa e juros. Outra coisa é dizer, o condomínio não pode ser ressarcido por um prejuízo efetivo causado pelo inadimplemento. O primeiro raciocínio é sobre sanção típica. O segundo é sobre responsabilidade civil e contratual por dano, que o Código Civil trata expressamente, inclusive, como honorários na conta de perdas e danos. Interpretar isoladamente o artigo 1336, parágrafo 1º, e ignorar o restante do sistema, especialmente os artigos 389, 395, 404, 944, produz um efeito contrário ao interesse do condomínio e retira a lógica da reparação integral. Do ponto de vista prático, o precedente do STJ é um alerta. Na execução, o tema ficou mais restrito. Mas atenção, a própria leitura que circula sobre o caso ressalta que o julgamento foi focado na execução do título, não necessariamente fechando as portas para a discussão de ressarcimento em outras vias, dependendo do enquadramento e do caso concreto. No final, mais processos, mais morosidades, parece que o sistema judicial contribui para a judicialização das relações humanas ao invés de apaziguá-las. O que o condomínio pode fazer agora?
revisar sua convenção e política de cobrança, criar relatórios de transparência e demonstrar o custo real e razoabilidade, evitar percentuais automáticos sem lastro, priorizar soluções extrajudiciais e documentar as tentativas de cobrança. O ponto aqui não é empurrar custo no morador de forma abusiva, é o oposto, é proteger a coletividade e garantir que o custo exista apenas para quem causou, com controle e razoabilidade. Eu respeito o STJ, mas considero que nesse ponto a consequência prática é injusta para o condomínio e para o condômino adimplente, além do fato que pode haver outro processo para ressarcimento da despesa de honorários. Se você é síndico, conselheiro, administrador ou advogado que atua em condomínio, eu quero te ouvir. Você acha justo o condomínio inteiro pagar a conta da cobrança de quem não pagou? Deixe o seu comentário com a sua experiência, se inscreva no canal e compartilhe com alguém do seu condomínio, porque essa discussão afeta o bolso de todo mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.